Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 16. E nesta aula eu abordarei a simulação de processos estacionários com o software SuperPro Designer. Então, na aula anterior, que eu deixei à disposição, é mais uma aula para interação, com a interface, conhecer um pouquinho onde nós vemos os compostos disponíveis, os modelos, os equipamentos, as operações que nós temos, como inserir no flowsheet, como colocar uma corrente, como renomear elas, como fazer aquela estrutura básica de configuração que nós também já trabalhávamos lá no Aspen e que é necessária no início da simulação. Bem no SuperPro, algumas coisas são diferentes ou podem ser feitas de formas diferentes. Também a gente vai identificar e vai ver isso trabalhando em alguns exemplos da aula de hoje, bem onde a gente verá então como realizar a simulação desses processos em estado estacionário, que é uma das primeiras coisas que o software já pergunta quando a gente vai fazer uma simulação, para ele definir se aquele equipamento é um equipamento que tem que operar por etapas ou se ele opera continuamente, realmente sem geração de acúmulo, sem geração de acúmulo de energia, que seria o que iria ocorrer em um processo em batelada. Bem, faremos alguns exemplos aqui de trocador de calor, torre de resfriamento e coluna de destilação. Bom, vamos lá então. O primeiro exemplo, nós veremos como realizar a simulação de um trocador de calor. Bem, então, vamos simular um trocador de calor para troca térmica entre dois fluidos de processo, uma corrente de benzeno e uma corrente de tolueno. Os dois fluidos fluem com corrente e o sistema está em estado estacionário. O benzeno e o tolueno são alimentados com vazões de 9.820 kg por hora e 6.330 kg por hora, respectivamente. O trocador de calor é usado para aumentar a temperatura do benzeno de 60 graus Fahrenheit para aproximadamente 100 graus Fahrenheit e reduzir a temperatura do tolueno a partir de 170 graus Fahrenheit. Então, vejam, se vocês lembrarem, esse é um problema, acho que nós fizemos a modelagem, na etapa inicial da disciplina, de um trocador de calor concorrente com benzeno e tolueno, onde nós vimos lá a aplicação do método de Euler, do método de Range-Coultham, para determinar o perfil de temperatura ao longo do comprimento de um trocador de calor, a partir das equações diferenciais que nós fizemos lá na modelagem. E é justamente isso que o simulador faz para a gente com a especificação dessas informações. Ele recorre ao modelo que representa esse sistema e resolve ele para determinar as variáveis de saída, que no nosso caso aqui, serão a área de troca térmica necessária para realizar esta operação em um trocador de calor casco-tubo comum, tá, que seria o equivalente ao bloco Heat Exchanging do simulador, e considere o coeficiente global de troca térmica do trocador igual a 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, essas são as informações aqui que a gente tem, básicas para fazer a configuração disso na simulação e conseguir, então, obter as temperaturas de saída e, por fim, também determinar o custo desse trocador de calor tipo casco-tubo, que é algo que o SuperPro ele consegue fazer também, fazer algumas análises econômicas, análises de impacto ambiental, de maneira bem simples também, com algumas correlações e modelos empíricos que ele tem e que ele vai atualizando junto com as suas versões. Bom, bem, então aqui a gente inicia o software, tá certo? Ele pergunta se a gente quer abrir um arquivo, ou se a gente quer começar um novo arquivo, processo novo. E em seguida ele já pergunta se a gente vai querer fazer uma simulação em batelada ou contínua, tá certo? Nossa simulação vai ser em processo estacionário, então a gente vai hoje trabalhar com uma simulação contínua. Na próxima aula a gente vai ver as simulações em batelada e as diferenças do que a gente tem para trabalhar nessa outra configuração de processo. Vejam aqui que ele pergunta o tempo de operação anual, tá certo? Isso é interessante, isso é mais útil para um processo em batelada, porque visto que cada batelada tem um certo período de tempo para ocorrer bem definido, então a partir desse período de operação anual do processo, ele consegue determinar o número de bateladas possíveis a serem trabalhadas por ano, inclusive você pode especificar mais de um equipamento daquele, daí ele faz o cálculo proporcional para o número de bateladas, e consegue encaixar quantas bateladas você tem e fazer análise de
produção e de consumo de acordo com cada batelada. Porém, para o contínuo acaba tendo uma certa influência também, que vocês vão ver, tanto na análise econômica quanto no relatório, tudo é feito com base no tempo de processo que nós temos por ano. Então, você tem que ver quanto tempo a planta opera, se ela opera 3 mil horas, 6 mil horas, 7 mil horas por ano, tá certo? Vendo o cálculo aí de acordo com o número de dias, para ter uma previsão anual, por exemplo, de consumo de utilidades, de vapor, de água de resfriamento, eletricidade, né, e o que cada equipamento pode estar consumindo. Então, ele consegue gerar um relatório de custos de acordo com o período de operação que você especifica aqui, certo? E isso é bem normal na prática na indústria, apesar de muitas plantas operarem 24 horas por dia, muitas delas têm no seu cronograma, no seu planejamento anual, um período de manutenção, um período, né, de limpeza e de parada da fábrica. A indústria de açúcar e álcool, né, tem o período de safra e entre safra, em que a planta trabalha e que ela não trabalha. Então, né, geralmente, você tem que descontar esse período que a planta fica parada quando você vai fazer uma análise técnica, uma análise econômica do processo para um projeto a longo prazo, por exemplo. Mas vou manter o valor aqui padrão, por enquanto, para a gente vai ver que os relatórios, os resultados que a gente obter, vão ser todos para essa base de 7.920 horas por ano, tá certo? Que é basicamente, se não me engano, aqui um ano, com operação total todos os dias. Mas é mais comum, se vocês procurarem alguns artigos, alguns trabalhos, plantas que operam com 6 mil horas, 7.200 horas, são valores assim um pouco mais comuns, um pouco mais abaixo, descontando esses dias de parada. Então tá, simulação contínua, certo? Então aqui a gente tem o flowsheet já pronto para a gente fazer algumas configurações, tá certo? Não sei, na versão 10, para mim que esse flowsheet ele já ficava maior, ou pelo menos estendido aqui na frente, tá certo? Na versão 11 eu tentei aqui puxar, não sei se é da versão, se tem que destravar, mexer alguma coisa aqui para esticar a página, né, em branco, onde a gente desenha o flowsheet, mas eu não consegui, né, fazer isso aqui de maneira trivial. Então vejam aí se vocês depois conseguem com calma, né, ou conseguem mexer nisso, mas para a gente aqui a gente vai fazer nesse espacinho aqui mesmo, porque são operações, processos mais simples. Né? Bem, então para essa nossa primeira operação, a gente vai trabalhar com trocador de calor. Então, aqui no SuperPro não há necessidade de definir os compostos e os modelos, né, na hora, no momento em que a gente define antes de definir uma operação. A gente pode fazer isso, né, na hora que a gente vai definir a corrente. Tá bom? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, processos unitários, aqui é como se fosse o pallet, né, dividido lá do Aspen com cada uma das operações por procedimentos unitários, né, mistura, trocador de calor, absorção, extração, destilação, e dentro de cada um você tem um tipo diferente de operação. Por exemplo, aqui o filtro, né, um filtro de rotação, um filtro de placas, um filtro de osmose reversa, então tem as operações unitárias daí dentro dos procedimentos. Bom, então a gente vai trabalhar com trocador de calor, então heat exchange, que tem vários tipos de trocadores de calor, né? O heating, o cooling, que seria equivalente lá ao aquecedor, resfriador com utilidades, tá certo? Aquecimento com resistência elétrica, coluna de resfriamento, que querendo ou não deixa de ser um equipamento para troca térmica, e a gente vai trabalhar com heat exchange, que permite então fazer uma avaliação, uma consideração do tipo casco-tubo para o trocador. Então, coloquei ele aqui no flowsheet, né? Vou deixar aqui os nomes padrões, mas a partir daqui a gente insere as correntes. Vejam que ele recebe 2 correntes e deixa sair 2 correntes. Então, para eu inserir a corrente, eu clico no ponto onde eu quero colocar ela no flowsheet, onde ela inicie, né? E como é uma corrente que vai entrar nova, eu posso colocar ela sem um ponto, um objeto definido, e ela vai estar entrando, né? Eu vou ter que colocar o mouse até ficar com essas 2 setinhas para frente e para trás, em cima do desenho da operação, e vou clicar ali, ele vai criar a corrente, dar um nome para ela, e mostrar que aquela corrente de entrada está, então, linkada no equipamento. E para colocar a corrente de saída, a mesma coisa,
só que o contrário. Primeiro eu clico na saída e dou 2 cliques aqui fora para ele definir a corrente como saída, tá certo? Se eu der um clique só, ele vai quebrar a corrente e vai permitir que eu faça curvas, tá certo? E desenhe, né, a partir daqui, a corrente indo para outros lados, tá certo? O que às vezes é necessário também, caso a gente não vá linkar em um outro equipamento, para ficar visualmente, né, melhor isso daí. Bom, beleza. Vamos ver aqui as informações que a gente tem, então. Trocador de calor, benzeno e tolueno, tá certo? Benzeno com vazão de 9.820 kg por hora e entrando a 60 graus Fahrenheit. Hein? Vou colocar ele primeiro. Ele, por padrão aqui, ele não define quem é casco e quem é tubo, tá certo? Se ele faz automaticamente, vendo qual composto que a gente coloca, avaliando as propriedades de viscosidade, de fases, e aí ele faz a alocação disso de maneira automática, tá bem? Então, depois, se a gente quiser, talvez a gente até consiga alterar, mas aqui ele não especifica se alguma corrente é o casco, se alguma corrente é o tubo, tá? Simplesmente ele adota que o que entra aqui em S1 S101 vai sair embaixo, em S104, e o que entra em S102 sai em S103. Para a gente saber isso, a gente avalia aqui ó, o formato e a cor das correntes que estão entrando e saindo. Né, como essas duas aqui estão pretas, né, significa que é a mesma corrente. Aqui entra em S102, sai em S103. E aqui entra em S101, sai em S104. Vamos lá, S101, então, eu vou colocar o benzeno. Bem, e aí, aqui ele já traz os compostos mais comuns, tá certo? Por padrão mostrando, que seriam nitrogênio, oxigênio e água, e as misturas, né, o ar como corrente de processo também, se eu quiser já selecionar uma mistura de oxigênio e nitrogênio na proporção que forma a corrente de ar. Mas, né, o que a gente vai trabalhar não está aqui por padrão, então a gente vem aqui em cima para registrar componentes puros e busca aqui no banco de dados do designer, né, que é o banco dados padrão do SuperPro, benzeno. Então, beleza. Selecionei aqui benzeno, ele vai aparecer aqui como uma opção. Tá bem? Se eu já colocar, apesar de eu não colocar o tolueno aqui, se eu digitar tolueno também, ele já vai tá disponível depois na corrente, na outra corrente, quando eu for inserir. Tá bem? Então, independente da corrente que eu coloco, se eu escolho o composto para simulação, ele acaba já permitindo que esse composto esteja disponível em outras configurações depois. Então tá. Vou dar 2 cliques no tolueno, ou clicar no tolueno e clicar aqui, e aí ele adiciona nessa corrente para mostrar que eu vou trabalhar com tolueno. Hein? Então, aí ele por padrão vem com a definição para composição, né, 100%, e eu troco aqui para poder estabelecer a vazão mássica. A vazão mássica, 9.820 kg por hora. Então, aqui embaixo eu faço a definição das propriedades da corrente, tá certo? A composição eu defino aqui em cima, mas como é só tolueno, já vem 100%, então não tenho que alterar ali. Pressão, ele não fala da pressão, vou considerar a pressão atmosférica. E temperatura, ele dá a temperatura em Fahrenheit. Então, vou atualizar aqui para Fahrenheit, 60 graus Fahrenheit, a temperatura de entrada do benzeno. Então, essas são as informações de entrada que eu tenho para essa corrente. Agora, para outra corrente, a corrente que vai entrar o tolueno. Então, dou 2 cliques para jogar o tolueno ali, né, e o tolueno, ele está entrando a uma vazão 6.330 kg por hora. Então, vou definir aqui embaixo 6.330 kg por hora e uma temperatura a partir de 170. Tá? O problema não informa para a gente a temperatura de saída, mas é o que o software vai calcular para a gente, para que ele faça a elevação da corrente de benzeno até 100, certo? Então, a partir do calor necessário para fazer a elevação da temperatura do benzeno, ele determina qual a temperatura de saída do tolueno. Então, aqui ele entra a 170 graus Fahrenheit. Bem, bom, então aqui defini as propriedades de entrada das correntes. Agora aqui no trocador vou definir outras propriedades. Dou 2 cliques então no equipamento, ele abre a janelinha para definição das propriedades.
O que eu tenho que colocar aqui é se é contracorrente ou concorrente, né? O problema informou que é concorrente, então vou colocar aqui, né, concurrent, né, para colocar aqui, ambos escoam no mesmo sentido dentro do trocador. Coeficiente global de troca térmica, ó, ele vem com um valor padrão de 1.500, eu vou trocar para o que o problema pede, 500 watts por metro quadrado Kelvin, então vou diminuir esse valor aqui. E aqui, que parâmetro eu quero estabelecer como condição para o trocador? Se eu quero estabelecer uma temperatura mínima de aproximação entre as temperaturas das correntes na saída, ou se eu quero estabelecer um aumento, né, um acréscimo ou decréscimo de temperatura das correntes quentes e frias, ou se eu quero estabelecer um aumento, uma temperatura específica para a corrente quente ou para a corrente fria na saída, certo? Quem que é corrente quente, quem é corrente fria? Corrente quente é a corrente que resfria, é a corrente que abaixa sua temperatura, por isso ela, né, está quente. E a corrente fria é a corrente que aquece, é a corrente que aumenta a sua temperatura, né, e por isso inicialmente ela está fria. Então o que a gente precisa definir, se a gente observar aqui... Professor, não é o contrário? O que a corrente que aquece é a corrente quente. Não, a corrente quente é a que resfria, porque ela entra inicialmente quente, à medida que ela começa a trocar calor, né, pela segunda lei, a energia flui dela para a corrente fria, então aí ela tende a resfriar. E a corrente fria, né, começa a receber energia e aí ela começa a aquecer. Né, esse é um referencial em relação à alimentação, à entrada. Tá? Então aqui está a temperatura maior é quente e aqui está a temperatura menor é fria. De saída. Então, a definição para quente ou fria é para a entrada, só que aqui a especificação que eu vou colocar é para a temperatura dela na saída, mas em relação a qual condição ela tinha na entrada. Tá bom, obrigada. Essa é a definição, pelo menos que eu conheço, né, que eu estou acostumado nas referências que eu utilizo, e também lá em integração energética, em engenharia de processos, vocês vão ver mais adiante, a gente adota essa mesma referência, tá certo? Pode ser que algum livro, alguma coisa, pode adotar diferente ou fazer de outra forma, mas a que eu conheço e que acredito que o software faz aqui também é a referência em relação à condição de entrada. Então, eu conheço a temperatura de saída é o benzeno, tá certo? E a temperatura que ele vai estar aquecendo, certo? A temperatura, né, ele está entrando numa temperatura menor, ele é a corrente fria. Então, como ele vai aquecer até 100 graus Fahrenheit, eu vou definir a temperatura de saída da corrente fria, certo? Então, vou colocar aqui 100 graus Fahrenheit. E aqui, se eu quisesse especificar queda de pressão no tubo ou no casco, também poderia colocar, mas vou, né, manter como o problema não fala nada de pressão, sem queda de pressão. Tá bom? Beleza, então fiz essas definições. Se não está faltando mais nada aqui de informações, a gente pode rodar a simulação, clicar nessa calculadorazinha aqui em cima, né, resolver balanço de massa e energia, que é equivalente ao run, né, ou active lá do ASP, certo? Então, se eu clicar aqui, vamos ver o que ele disse aqui, que ele não conseguiu fazer porque o mínimo de temperatura que foi estabelecido aqui por padrão foi violado, certo? Isso quer dizer que, né, a temperatura final de cada uma das correntes para essa especificação que eu coloquei vai acabar sendo menor do que 9 graus Fahrenheit. Então, a gente tem que diminuir esse valor para que seja possível, né, para que ele aceite isso como uma temperatura mínima de aproximação entre as correntes. Tá certo? Isso é importante, é necessário, porque em alguns casos, em alguns processos, se você não estabelece um mínimo, ele tende a trocar até onde ele conseguir. Só que aí, em função disso, né, você sacrifica a necessidade de uma alta área de troca térmica, porque o gradiente é pequeno e a transferência de calor é pequena. Mas aqui, acho que só diminuindo para 5 graus Celsius, talvez já seja suficiente para ele fazer a simulação convergir. Veja, nesse caso aqui foi, porque o benzeno está saindo, o tolueno, né, está saindo, então, a 107,9, e o tolueno, e o benzeno, né, quer dizer, não, aqui, aqui a gente tem o tolueno. Deixa eu ver. Parece que aqui eu especifiquei tolueno também, onde era para ser benzeno. Deixa eu trocar de novo.
Coloquei errado aqui, deixa eu colocar aqui, essa aqui é a corrente do benzeno. Então, vou excluir o tolueno. Coloquei tolueno nas duas. Agora, acho que tá certo. Isso. Então, o benzeno sai a 100 graus Fahrenheit, que era a temperatura que a gente queria. Tá certo? O benzeno de 60 para 100. E o tolueno, que entrou a 170, tá saindo, então, a 106,4. Também vocês verem, então, ó, a temperatura de aproximação entre as correntes na saída é de 6,4 graus Fahrenheit. Por isso mesmo que não rodaria com aquele ΔT mínimo especificado de 10, porque 6,4 é menor que 10. Mas quando eu coloco 5, então eu estou satisfazendo a condição da temperatura mínima de aproximação na saída das correntes. 6,4 maior que 5. Então, por isso aqui deu certo, ele fez a convergência, mostrando então que o tolueno vai resfriar até essa temperatura para que o benzeno possa aquecer até 100. Bem? Mas o que o problema pede mais aqui para a gente? Pede a área de troca térmica necessária em um trocador de calor casto-tubo, né, no modelo que a gente fez. Para a gente ver a área de troca térmica necessária, a gente clica com o botão direito em cima do equipamento, vem aqui em Equipment Data. Vocês vão ver que aí aqui ele vai mostrar, né, de acordo com a especificação máxima permitida, que a gente pode colocar também se a gente quiser, mas que por padrão vem, né, em 100 metros quadrados, a área real de troca térmica necessária é de 10,392 metros quadrados. E aqui a gente pode trocar o tipo de trocador, mas isso é equivalente somente para estimativa de custo, tá, do trocador. Isso não influencia a troca térmica. A área de troca térmica é a mesma, né? Mas o custo para cada trocador é diferente. Então, se eu quero depois aqui no último item, né, determinar o custo do trocador, sendo tipo casco-tubo, eu vou colocar aqui casco-tubo. E aqui em cima, em custo, né, de compra, de aquisição, ele mostra que, de acordo com a atualização do modelo dele para análise de 2020, o custo de um trocador com essa área para fazer essa troca no processo é de aproximadamente 16 mil dólares, certo? Então vejam também que são vazões altas, né, de benzeno e tolueno, então é um trocador relativamente grande, ainda mais se for casco-tubo. Mas se eu for comparar e analisar para um trocador de placas, por exemplo, é mais barato, né? Basicamente metade do preço do que um trocador de casco-tubo para esse mesmo processo, para essa mesma troca. Então, vejam que a gente ainda pode fazer algumas outras análises se a gente quisesse colocar mais informações também, mas para a gente entender aqui o processo de configuração, né, a gente viu a área e viu o custo do trocador. O que eu acho legal do SuperPro é que ele consegue gerar aqui os relatórios de correntes de massa e energia, a variação econômica, consegue gerar vários relatórios, né, para você de maneira prática, e daí você pode gerar um PDF e pode também exportar esses relatórios para o Excel. Também, daí a partir de lá você pode usar para outras coisas, linkar com outros problemas, né, outros projetos, outras, né, condições necessárias. Mas se eu não me engano, para a gente poder realizar o relatório, a gente tem que salvar o arquivo, tá bem? Então, né, salvem o arquivo aí no computador de vocês, e aí sim você consegue gerar um relatório aqui de correntes materiais, por exemplo, que aí, ó, ele mostra para a gente de acordo com o tempo de operação e o número de dias de operação por ano, ó, que o padrão aqui vai ser 330 dias, tá, que equivale àquele período de operação anual que a gente colocou no início, as vazões totais anuais em quilogramas por ano, em quilogramas por hora, mostra tanto de benzeno quanto de tolueno, né? Mostra o custo do... Não, o custo acho que ele não vai mostrar aqui. Se eu tivesse informações de composição das correntes, né, ele mostra a temperatura, pressão, né, tudo que a gente... calor específico e atividade, densidade de cada corrente de acordo com os compostos, baseado, né, nos bancos de dados de propriedades que ele acaba, então, adotando para fazer essa troca. E vejam que esse era o relatório para balanço de massa, né? Eu tenho também aqui o relatório para avaliação econômica.
né? E aí, se eu tivesse vários equipamentos, ele mostraria todos os equipamentos, o que eu preciso especificar, certo? Ele mostra o custo do trocador de calor, né? Ele ficou ali salvo como de placas, né? Eu não voltei para o casco tubo, então ele mostra algumas informações, e se a gente especificar, ele consegue até fazer uma análise econômica, calculando o tempo de payback, o valor presente líquido, e algumas informações que para o Aspen isso seria mais complicado, mas que ele tem aqui já no modelo de análise econômica bem definido. E aqui também, no Excel, acho que ele faz, né, exporta para todos os relatórios, tanto de equipamento, quanto de resíduos, quanto de análise econômica, para o Excel, em várias guias para a gente avaliar. E isso é bem legal, bem prático também. Como a gente não tem informações de outras operações, aqui inclusive ele fez um cálculo aqui de gasto com mão de obra para esse trocador de calor, de acordo com o parâmetro ali que vem especificado também, né, com o número de funcionários, com o custo de cada funcionário, que ele também traz por padrão no banco de dados, poderia fazer o cálculo, né, com mão de obra para a operação da planta, custos com utilidade, se nós tivéssemos vapor, água de resfriamento, vapor de alta pressão, ou, né, uma água de resfriamento em chiller, fluxos materiais, né, e aqui também uma descrição breve do processo e o fluxograma dele, né, montado aqui no Excel. Isso eu acho bem interessante, bem prático de utilizar. Bom, então, beleza. Fizemos aqui o primeiro exemplo, né, viram que para um processo em estado estacionário, né, não temos muitas complicações, é só saber onde configurar, onde inserir cada informação para o equipamento que a gente quer trabalhar. Então, vou criar aqui mais um, vamos agora para o exemplo 2. Exemplo 2, eu coloquei uma torre de resfriamento, tá bem? Bom, a gente não fez, né, nenhum modelo, nenhum exemplo desse lá no Aspen. Aqui o SuperPro tem um modelo justamente para a gente fazer dimensionamento e cálculos de projeto de torre de resfriamento, certo? Lá de transferência de calor, né, de operações energéticas, vocês lembram o que é uma torre de resfriamento? Para que serve uma torre de resfriamento? Mas vamos ver aqui então as informações que a gente tem e como a gente pode fazer a simulação no SuperPro. Bom, lembrando, né, também, por a gente trabalhar com ar, normalmente se utiliza bastante a carta psicométrica, né, para determinação de propriedades, de variação de entalpia, variação de alguns parâmetros nesse tipo de equipamento. Vamos ver aqui então. Uma torre de resfriamento recebe 580 kg por minuto de água a 38 graus Celsius, né, ou seja, já é uma água que passou no processo e resfriou outras correntes, por isso ela se aqueceu até 38 graus Celsius, arrefecendo-a para 25 graus Celsius, por meio de uma corrente de ar que entra a 20 graus Celsius, com temperatura de bulbo seco, saindo com uma temperatura de bulbo úmido de 15 graus Celsius. Justamente por ela ganhar água, né, já que ela ganha umidade, né, a gente tem que descontar o calor, a energia necessária para a produção, para condensação dessa umidade, e por conta disso, né, por esse desconto da energia, a temperatura de bulbo úmido dele é menor do que a temperatura de bulbo seco. Nessas condições, simule uma torre de resfriamento com razão de água a ar na alimentação de 0,883 kg por quilograma para determinar as dimensões de projeto dessa torre de resfriamento e determinar a quantidade de água arrastada pelo ar de resfriamento. Bem? Bom, vamos lá então para o SuperPro, operações, Heat Exchange, Cooling in Tower, tá certo? Resfriamento em torre. E aqui a gente coloca o nosso modelo para o cálculo do resfriamento da água com uma corrente de ar. Aqui, modo de conexão, vamos colocar as nossas correntes para mostrar e configurar quem é a corrente de água e quem é a corrente de ar, tá certo? Então, tem que clicar aqui fora e na pontinha da corrente. Então, deixa eu ver aqui. Opa, peraí que acho que deu algum problema aqui de conhecimento.
como tá pequenininho, é difícil de encontrar o ponto que tá com a setinha, né, para ele colocar aqui. Mas se vocês acharem, depois aí me avisem como aumentar essa dimensão aqui do flowsheet, tá, pessoal? Eu dei uma procurada rápida aqui hoje de manhã e não encontrei. Professor, o meu já abriu grande, então não sei. Então talvez seja alguma coisa da resolução do meu monitor ou do meu computador, que daí ele ajusta para a resolução e acaba ficando menor. Mas eu lembro que na versão 10 o meu também já abria com um flowsheet grande e permitia eu mexer, assim, dar zoom e melhorava isso aqui. Mas talvez seja a mesma questão da resolução, porque está tudo bem pequenininho aqui para mim. Bom, então, torre de resfriamento, coloquei as correntes, tá certo? No meu caso aqui eu já sei, mas se eu não soubesse, digamos, eu posso clicar aqui dentro e ver, ó, que a corrente de vent de emissões, né, que seria a corrente referente a gases, nesse bloco é a corrente 104. Então, a corrente 104 que eu conectei é essa que está saindo aqui em cima, com a pontinha, né, preta. Então, significa que a entrada dela é que está com a pontinha preta também 102. E se eu colocar o mouse em cima e deixar, ó, ele mostra e diz para mim que essa tem que ser a entrada de ar, certo? Então, o ar vai entrar em 102 e vai sair em 104. E a água vai entrar em 101 e vai sair em 103. Bem, então aqui o Water Inlet, vejam que ele mostra e indica para a gente onde que a gente vai colocar essas configurações. Então, eu venho aqui para a água, vamos configurar a entrada, então na corrente aqui de água, vou colocar o composto, então, água, e vou colocar a vazão máxima, que a gente quer resfriar, de 580 kg por minuto. Olha, ele vem por padrão quilogramas por hora, mas aqui embaixo eu posso alterar as unidades das dimensões. Então, vou trocar de hora para minuto, e vejam que ele trocou para quilogramas por minuto. Então, vou colocar agora aqui 580. A temperatura que essa água está entrando, ela está entrando a 38 graus Celsius, certo? Não foi dito nada sobre a pressão, vou manter a pressão de 1 atm. Então, essa é a condição de entrada da água. Do ar, vejam que aqui do ar, se a gente clica errado na corrente, ele abre essa configuração da simulação. Eu simplesmente vou aqui em misturas, daí o ar já está aqui, tá certo? Veja uma coisa legal que eu acho também do SuperPro, é que ele consegue trabalhar com misturas, você pode criar uma mistura para estar trabalhando sempre, deixar salva no seu banco de dados, né, mas ele tem ar, se você procurar lá no banco de dados dele, ele tem soluções de ácido sulfúrico, de etanol, com várias composições, com várias, digamos que, com várias concentrações, e daí você pode utilizar essas soluções prontas já sem ter que adicionar e estabelecer a composição de cada componente na corrente. Então, isso é bem prático também. Mas a gente vai trabalhar com ar. Para o ar, vejam, ele já estabelece aqui algumas certas condições, só que essas condições ele estabelece porque elas não vão ser configuradas aqui, elas vão ser calculadas e configuradas lá no bloco da torre de resfriamento. Bem, então, por padrão, ele não deixa você mexer nessa configuração, pelo menos aqui na nossa versão, por aqui. Nós só sabemos aqui que ele entra com temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius. Então, bulbo seco é a temperatura padrão, né, a temperatura comum que a gente lida, a menos que seja especificado ao contrário, e aqui, então, essa temperatura a gente deixa em 20 graus Celsius. Agora eu dou 2 cliques aqui em cima do bloco e vamos fazer as configurações do bloco. Temperatura de saída da água, quero resfriar até 25 graus Celsius, então já está 25 graus Celsius, vou manter isso aqui. A temperatura de bulbo úmido para o ar, 15 graus Celsius, também já é o padrão que está colocado aqui. Essa taxa, né, de entrada de água em litros por metro quadrado hora, ele já veio calculado, tá, a partir da vazão de água dos 580 que a gente colocou lá atrás, então não vou mexer. Ele permite a gente colocar aqui a razão água-ar na alimentação que a gente quer. Então, ele vai calcular a vazão de ar com base nessa razão que eu vou informar, que vai, né, se correlacionar com a vazão da alimentação de água. Então, ele vai calcular qual tem que ser a alimentação de ar para manter na alimentação da torre essa razão água-ar de 0,883, tá? Quilogramas por quilogramas. Então, é uma razão massa-massa, como está aqui. 0,883.
Aqui ele tem a eficiência da bomba, que vai fazer o bombeamento da água para dentro da torre de resfriamento. Tem alguns parâmetros que a gente pode configurar também, que daí ele vai, né, utilizar para fazer a estimativa de consumo energético do ventilador do ar, da bomba de alimentação de água, né, do gasto de eletricidade, como utilidade, tá, para o processo, daí lá na análise econômica, mas vamos manter os valores padrões aqui também, por enquanto. Então, vou dar um OK, e se tiver tudo certo, deixa eu ver, acho que não está faltando nada, determinar as dimensões de projeto desta torre e determinar a quantidade de água arrastada pelo ar. Então, vamos lá. Rodar a simulação, né? E aí ele disse que ele informa aqui embaixo, né, que os balanços, né, convergiram com sucesso. Para a gente ver as dimensões da torre, clicar com o botão direito em cima do bloco, né, vir aqui em Equipment Data, e vejam que ele vai mostrar aqui, ó, a área de troca da região superior da torre, de troca entre água e o ar, que a torre precisa ter, a altura do empacotamento, que é a região onde a água e o ar passam e fazem a troca térmica de 4,6 metros, né, e o volume dessa região de troca, que é o que a gente precisa saber também aí a partir da área e da altura, que dependendo do formato da torre, se ela é cilíndrica, se ela é, né, retangular, a gente consegue daí determinar o diâmetro ou o comprimento, largura dessa torre a partir desse volume também. Tá? Essa área de empacotamento é a área por onde a água percola e por onde o ar é puxado e passa através, né, dessa região para fazer a troca térmica com a água. Bem, achei que vocês já tivessem visto, já conhecessem melhor aqui o funcionamento desse tipo de torre de resfriamento, mas depois vocês vão ver lá no vidinho que eu vou colocar e entender certinho o que são o que é essa região de empacotamento. Bom, ok, então ali são as dimensões. A quantidade de água arrastada pelo ar. Basta a gente olhar aqui na corrente de saída de ar. Vejam que ele mostra como nitrogênio e oxigênio, que são as quantidades, né, do ar mesmo, e também aqui a quantidade de água que a corrente de ar acaba arrastando por ganhar umidade nessa troca térmica. Se colocar por minutos, que era a nossa base, basicamente dos 580, 10, alguma coisinha, 10 kg por minuto de água, o ar acaba recebendo e incorporando, né, devido a ser uma troca térmica direta, né, que um composto está em contato com o outro, sem uma superfície entre eles. E a vazão de ar, vejam, ela saiu aqui a 569, 570 praticamente, né, diminuindo um pouco a sua vazão em relação aos 580, pelo fato do ar ter arrastado a umidade nesse processo. Bom, então é isso que a gente queria ver, e vejam assim que é um processo bem simples e que, né, manualmente, com a carta psicométrica, com outras informações, daria bem mais trabalho de determinar ou de realizar qualquer tipo de cálculo. Vamos agora para a coluna de destilação, tá? Bem rapidinho que a gente já está terminando. Esse aqui é bem simples de configurar e vocês vão estar fazendo também esses exemplos como atividade da aula. Exemplo 3, coluna de destilação. Projete uma coluna de destilação para a separação de uma mistura metanol e água, 50-50, tá? Aqui em composição da alimentação, assumir composição mássica, tá? Porque a vazão é mássica, com alimentação total de 1.000 kg por hora, 70 graus Celsius e 1 atm, a fim de obter uma corrente de metanol com 95% de pureza no topo da coluna. Bom, para isso, simule uma coluna rigorosa, operando continuamente com condensador total e eficiência de pratos de 85%. Varia os parâmetros razão de refluxo, vazão de fundo, número de estágios e estágio de alimentação. Então, isso daqui são os parâmetros de projeto, que a gente quem vai definir e vai variar e rodar várias simulações até obter uma corrente de topo com 95% de pureza. Aí a gente vai ver que, de acordo com os cálculos de equilíbrio, é aquele tipo de operação para uma coluna que a gente precisa trabalhar. Então, aqui, simulação contínua novamente, processos unitários, destilação, distillation, rigorous, tá certo? Que é uma coluna que permite estabelecer e variar vários parâmetros. Vamos colocar aqui as correntes.
encontrar o ponto aqui certinho. Então, vejam que a gente tem uma corrente de alimentação de uma coluna de destilação, corrente de fundo, corrente de topo, e aqui a gente precisa colocar as duas, tá? Porque, por enquanto, a gente não informou se a destilação vai ocorrer com o condensador total ou parcial. Se for total, né, a corrente de topo vai condensar totalmente e vai sair só na corrente S102. Se for um condensador parcial, parte da corrente de topo sai como fase gasosa, né, fase vapor na S103, e parte sai líquida na S102. Mas a gente tem que deixar aqui as duas correntes para ele conseguir, pelo menos, identificar e ver que está tudo configurado certinho. Então, primeiro ponto, alimentação. Água e metanol. Metanol, vou buscar aqui no banco de dados. Eu coloquei os dois aqui. 50% de composição para cada, tá certo? Então, vou colocar aqui. Aqui em cima, ó, é onde eu estabeleço a composição. Agora, como eu tenho dois componentes, 50-50. Vazão máxima, 1.000 kg por hora. Temperatura, 70 graus Celsius. E um ATM, que já é o 1,0103 bar, que está aqui. Então, ok. Agora, a configuração da coluna. Vamos dar 2 cliques aqui na coluna. A única informação que ele diz para a gente, que ele comenta, que a gente pode precisar alterar, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha configuração da resolução do monitor, que ele não deixa nem eu ver aqui em cima, mas acho que está mostrando tudo que a gente precisa. Aqui eu defino o número de estágios, a eficiência de separação de cada estágio, que foi uma coisa que o problema pediu para a gente utilizar 85% de eficiência de separação em relação à separação teórica possível. Aqui o estágio de alimentação, tá certo? Então esses são parâmetros que a gente vai variar em busca de obter uma pureza, né, para a corrente de metanol no topo de acima de 95%. Então vou colocar aqui só para, né, por teste, 10 estágios na coluna, estágio de alimentação, quinto estágio, e aqui a gente pode mexer a razão de refluxo, vou colocar uma razão de fluxo de 1,2, e aqui é a razão fundo alimentação, que seria o equivalente a você dizer quanto da alimentação vai sair no fundo da coluna. E se eu coloco 0,5 dos 1.000 que estão sendo alimentados, eu estou estabelecendo que 500 vão sair no fundo da coluna, e consequentemente eu consigo estabelecer o topo, né, porque daí F menos B igual a corrente de topo. Se for um condensador total, ó, que aqui já veio por padrão selecionado também, é o que vai sair na corrente, né, do condensador, do líquido condensado total, a partir desse cálculo de F menos B, que eu defino a partir dessa fração aqui, tá bem? Aqui eu consigo mexer nas utilidades de resfriamento do condensador e nas utilidades de aquecimento do refervedor, tá? Se eu quero usar água quente, vapor comum, vapor de alta pressão, as condições dessas utilidades, tá certo? Mas vou manter os padrões aqui, água de resfriamento, uma água que entra 25 e sai a 30, e um vapor comum que entra 152 e sai a 152, como vapor condensado e troca calor latente no refervedor. Então, são todos parâmetros da coluna que a gente precisa estabelecer. Então, eu estabeleci aqui esses parâmetros. Vamos ver aqui, eu vou tentar rodar a simulação. Ele diz que teve aqui um erro na coluna S103. Que não está sendo utilizada em nenhuma operação, porque está sendo condensador total, certo? Então, talvez eu tenha que excluir ela aqui desse bloco. Isso. Então, se a gente tivesse colocado parcial aqui dentro, a gente teria que ter a corrente lá em cima para que saísse parte vapor também. Mas agora ele convergiu e vou ver aqui no topo qual que é a composição da minha corrente de topo. Vou dar 2 cliques aqui. Vejam que está saindo com metanol 81%, tá certo? Então está abaixo da pureza que a gente quer.
Então, né, eu vou deixar aí como atividade, como desafio para vocês mudarem essas condições da coluna, o número de estágios, alimentação, razão de refluxo, fração de saída no fundo, até obterem uma pureza de 95% do metanol no topo. Bem, e é possível, eu já fiz esse teste, já mexi algumas configurações. Bom, como atividade então dessa aula 16, eu vou pedir então que vocês reproduzam os exemplos que foram desenvolvidos na aula, tá certo? Então vocês criem novos arquivos de simulação com o SuperPro que eu deixei disponível para vocês baixarem e instalarem lá no Moodle, tá bem? E daí vocês então façam todas as configurações, pratiquem um pouco o uso do SuperPro em estado estacionário para esses tipos de processos que nós vimos na aula, tá bem? Para já pegarem o jeito do que nós veremos nas aulas seguintes, que também está bem relacionado, bem de acordo, que são processos em batelada, tá bom? Bem, pessoal, aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.